Fala pessoal, tudo bem? Pullback ou reversão? Essa é uma das maiores dúvidas que pintam todos os dias na live. Resolvi trazer um vídeo técnico hoje falando sobre como reconhecer se um movimento é um pullback ou uma reversão. Cola nesse vídeo que tem muita coisa aqui para vocês aprender. Bora lá! Uma dúvida muito comum de quase todo iniciante é que o camarada não sabe se o mercado chegou ao fim daquele movimento, ou seja, se ele pode começar a fazer uma reversão ou se aquilo ali é um pullback para ele continuar descendo. E hoje eu quero passar para vocês algumas dicas que eu uso para identificar se aquilo ali é um pullback ou uma reversão, que são basicamente duas. A primeira que eu vou falar é volume. Você sempre tem que estar atento ao volume que está sendo negociado. E aqui eu vou dar um zoom para vocês poderem entender. Olha só, olha o volume que aparece nesse candle aqui, 360 pontos. Se a gente colocar na janela de dados, vocês vão ver que aqui aparece, ó, quantidade de volume, 8.000 pips, que foi feito aqui nesse candle dentro do espaço de 1 hora, ok? Se eu olho o candle de baixo, 7.079. Se eu vou olhar o outro, 7.100, 5.700. E você vai ver que o volume ele vai diminuindo, ok? Enquanto a gente estiver em cenários onde o volume seja pequeno ou baixo e os candles tenham pouca mobilidade de preço, ou seja, aqueles candles bem pequenininhos, um do lado do outro, o preço sem direção, a gente vai estar tratando de pullback. A reversão, ela geralmente se inicia por um movimento brusco, na maioria das vezes, ok? Então vamos lá, pullback, movimento sem volume, sem pressão, que geralmente é feito depois de uma longa caminhada do preço. Ou seja, mercado aqui nos 5 minutos, eu vou dar um exemplo melhor. Ó, mercado ficou, deu um movimento aqui, tu fala, Rodrigo, esse movimento aqui tem muito volume, mas ele para na média e volta a descer. Então aqui foi um ajuste. Ó, esticou na venda, voltou aqui. Rodrigo, como saber então se isso aqui não era uma reversão e era um pullback? Simples. Você vai olhar para o topo referência. Qual é o último topo? Aqui. Foi o começo desse pivô de venda. Então, enquanto o mercado estiver trabalhando abaixo do último pivô de venda, nesse caso aqui que a gente está falando do cenário de venda, é só um pullback. Vamos lá. O mercado deu a perna de venda e aí ele fez um último pivô de venda. Foi esse aqui. Vendo? Depois ele perdeu o volume. Começou a subir. Você vai esticar essa linha, vai usar esse preço como referência, e enquanto o mercado estiver abaixo desse preço, ele só está fazendo pullback. Você só vai considerar uma reversão se algum candle passar para cima desse preço, fizer um pullback acima desse preço e voltar a subir. Ou seja, para você considerar uma reversão aqui, você tem que ver um movimento desse, ó. Por quê? Pivô de compra, pullback acima desse preço aqui, que foi o preço marcado pela venda como preço interessante, mostrando que os vendedores estão abandonando as suas posições e o mercado segue. Aí, beleza, é o início de uma nova era, a era dos compradores, o início de uma nova força, a força dos compradores. Enquanto você estiver vendo o mercado sem volume e sem renovar essa máxima aqui, você vai tratar o mercado como sequência de venda. Então, a gente teve perna 1 de venda, pullback, perna 2, pullback. E se eu descer aqui, ó, aqui, o mercado fez um novo, ó, pivô de venda, cruzando média, dando uma possível entrada de acordo com esse movimento aqui, ó. Ok. E ele tentou esticar, não conseguiu romper a mínima, voltou. Mas quando ele volta, ó, como ele obedece muito à regra que eu acabei de colocar para vocês, ó. Ele volta nesse preço, mas não pivota para cima dele. Ou seja, ele não cria um pivô acima desse preço, mostrando que ainda tem interesse dos vendedores. Depois ele segue, ele vai repetir isso aqui, ele vai repetir isso aqui, e acaba repetindo, inclusive, aqui, ó. Bate ali, vira uma venda, bate aqui, vira uma venda de novo. Então, assim, eu só estou dando esse exemplo para vocês pegarem, não ficarem confusos na hora que vocês estiverem operando, porque muitas pessoas que estão lá comigo na live vê o primeiro candle verde e falam assim, reversão, o mercado vai voltar tudo, vou fazer uma compra. Não façam isso, tá? Não façam isso. Se o mercado está num ciclo de baixa, ele está com candles vermelhos, os candles vermelhos estão maiores, se ele já caiu 300 pontos hoje,
a probabilidade é que ele siga caindo, salvo se tiver alguma notícia de alto impacto no dia. Se não tem notícia de alto impacto, como foi o caso de hoje, o mercado já tinha caído 400 pontos quando eu acordei e não tinha notícia de impacto. Então eu já sabia que o que eu queria fazer era uma venda, correto? Se o que eu queria fazer era uma venda, fica fácil de tomar decisão. Esperei ele fazer um pullback, subir até um topo próximo que ele já tivesse feito, ó, que aqui no meu caso a minha venda foi aqui, tá? Ó. Então eu esperei ele subir até aqui, e aí quando ele cria um pivô cruzando a média, ele faz aqui, eu faço a minha venda, o stop fica curto, o mercado chega a pagar um pouco mais de 200 pontos, tá? Então vamos lá. Toda vez que o mercado estiver se movimentando sem volume, ele vai estar armando de fazer um pullback. O que é movimentação sem volume? Candle pequeno, candle com muito pavio para baixo para cima, candle que bate na média e oferece resistência, e candles que não renovam o último topo. Essas aqui são as regras para que você esteja falando de um pullback, tá? Então, vamos lá. Mercado com baixo volume é pullback. Mercado sem notícia, a maioria das vezes a gente vai estar falando de pullback. Mercado que segura nas médias é pullback. E se ele não renova o último topo ou o último fundo, é pullback. Nessas 4 situações aqui, o mercado vai estar construindo um pullback, ok? Lá no final tem mais uma situação que eu vou falar, que é extra, tá? Que não se enquadra no padrão. Reversão, desencadeado por um candle de altíssimo volume. Ou seja, vamos dizer que a média de movimento do mercado seja 50 pontos por candle, 100 pontos por candle. O candle que vai fazer reversão, ele geralmente vai ser um candle de 300 pontos, 400 pontos. E um candle de 15 minutos de 400 pontos. Um candle de 1 hora de 400 pontos. Ele vai ser um candle indicativo de reversão. Ele vai ser o gatilho para uma tomada de decisão dos compradores. Como é feito isso? Pode ser através de uma notícia de alta relevância, pode ser através de alguma decisão política emergencial, e pode ser só porque o preço está barato e recebeu muita agressão. Mas o importante aqui é você saber o seguinte: pullback sempre estará ligado a baixo volume. Se o mercado já deu uma esticada boa na venda de 300 pontos, 400 pontos, e agora você sentou para operar e está olhando o mercado e ele está meio lentinho, está meio de lado, grandes probabilidades de que ele faça uma continuidade na venda se nesse dia não tiver notícia. Se nesse dia tiver notícia, você vai ter que esperar a notícia sair para entender o impacto daquela notícia e saber se ela vai valorizar aquela moeda daquele dia ou se ela vai desvalorizar, tá bom? O importante aqui é você pegar essas regras para você saber o que é um pullback e para você saber o que é uma reversão, para você não ficar mais sofrendo na hora que você estiver operando, querendo adivinhar onde é o fundo, querendo adivinhar onde é o topo. Agora eu vou dar um exemplo de ponto de compra, tá? Beleza, eu vou usar aqui como exemplo o USDCHF, está muito bonito para compra. Ó, vamos lá. O mercado deu uma esticada na compra, aqui é até um pouco mais difícil de pegar, tá? Ele estica na compra aqui, fica lateral. Estica na compra, fica lateral. Mas se você traça as mínimas aqui, ó, ele está inclusive fazendo... Então, quando você vê isso aqui, ó, vamos supor que o gráfico já está montado, fica um pouco mais fácil, mas a ideia é que vocês pegarem quando o gráfico não estiver montado. Vamos dizer que o mercado fez isso aqui agora, ó, esse movimento. Ah, Rodrigo, então aqui eu vendo, não sei onde está o último fundo. Cara, o último fundo está aqui embaixo. Então, para vender, a gente precisaria que o mercado rompesse esse fundo aqui. Se ele não romper, tudo que ele fizer daqui para cima é venda. É compra, perdão. Tudo que ele fizer aqui para cima é compra. E ele nada mais está fazendo do que te demonstrando um pullback, onde pode ser uma potencial entrada para uma nova compra. Ó, mercado, Rodrigo, o mercado virou aqui, ó. Eu vou vender? Não. Por quê? Cadê o último fundo dele? Cara, o último fundo é aqui. Então você não vai vender porque ele não renovou o fundo. Se ele não renovou o fundo, ele não virou para venda. O mercado só vira para venda, só vira para compra se houver renovação do último fundo ou se houver renovação do último topo. Consequência de movimento. Se não, ele está fazendo pullback. Vou recapitular com vocês aqui. Pullback. Mercado com baixo volume, seguindo tendência, dias sem notícias. Ok? Reversão. Mercado faz um pivô, ele guina, ou seja, ele está movimentando 50 pontos por pip e do nada ele abre um pip de 200, 250, 300 pontos. Ele dá início ali à ação dos compradores.
Recapitulando então as 4 regras para você saber se é um pullback ou uma reversão. Enquanto for pullback, a gente está falando de baixo volume, momentos sem notícia ou dias sem notícia, que seguem a última tendência pré-estabelecida. Ou seja, se o mercado vem de uma compra e hoje ele está lateral e não renovou fundo, ou seja, aqui, ó, ele vem de uma compra, ele está lateral, porém ele não renovou esse último fundo aqui. Logo, a tendência é que ele siga para compra. Então, ele está só em um momento de pullback. Para que fosse feita uma reversão aqui, nesse caso, esse mercado ele deveria ter aberto com um candle assim, ó, que renovasse talvez esse último fundo aqui, ou esse aqui, tá vendo? Então, geralmente, pullback, baixo volume, lentidão, toca a média e já oferece resistência. Reversão, pivô, rompe a média, rompe os últimos fundos e já estabelece uma nova comunicação, seja com os compradores ou seja com os vendedores. Bom, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, divulga para os seus amigos aí que estão tomando pau no day trade e deixa um comentário aqui sobre